Olá pessoal, bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba, ainda tratando sobre a província do Espírito Santo e as suas comarcas, relatórios para os anais da Biblioteca Nacional em 1886. A Biblioteca Nacional fez um pedido a esses municípios capixabas para que mandassem esses documentos, esses dados acerca de história, topografia, geografia, produção de produtos, rios, construções, suas igrejas, tudo, suas edificações, onde funciona a polícia, etc. Um relatório geral sobre a província do Espírito Santo em 1886. E hoje a gente vai tratar aqui com vocês, eu já fiz a província de... Perdão, já fiz a comarca de Vitória, Serra, Vitória e Vila Velha eram somente uma comarca, né? Uma comarca só, Vitória, com a Vila do Espírito Santo, que é Vila Velha, e da Serra. Então, nesse período era tudo uma única comarca, né? Então tem a de Itapemirim, que abrange outras vilas, Cachoeira, etc. Também Linhares, que é São Mateus, tudo junto. E hoje a gente vai trazer Itapemirim, né? Cachoeira de Itapemirim, na comarca de Itapemirim. E o relatório ele fala assim, ó, o aspecto geral, né, do município de Cachoeira de Itapemirim. É por todo o seu vasto território montanhoso, excetuando um ou outro pequeno vale formado por alguns dos rios ou ribeirões. Tem grandes extensões de matas magníficas e incultas, onde não há cultivo de nada, e dois campos nativos, sendo um de cordilheira da Chibata, em cima da Serra do Campo, chamado Caparaó. Você vê os nomes antigos, né? Os nomes vão mudando, as pessoas vão trocando um nome por outro, que já é usado antes, né? Com extensão de mais de 60 quilômetros de comprimento, sobre mais de 50 quilômetros de largura, outro em águas do Rio Novo, em menores dimensões. A não serem esses dois campos nativos, que quase não são aproveitados pela indústria pastoril, não há nenhuma criação, né? Por abundarem nessas matas muitas onças, que destroem muito a criação, todos os outros que há são artificiais, né? Feitos e conservados por cada fazendeiro na proporção de suas forças. Então você vê que nesse período ali, 1880 mais ou menos, 1870, meados do século XIX, Cachoeiro de Itapemirim tinha pouca criação, né? E tinha muitos animais selvagens, portanto era uma dificuldade para os fazendeiros da época de tomarem conta das suas criações. E havia muita região também com mata fechada, onde não havia nenhuma cultura, entre a Cordilheira da Chibata e a Serra do Campo, o Caparaó, com 60 quilômetros por 50 quilômetros, uma área bem grande, né? Muito grande mesmo, por onde passam rios, ribeirões, etc., e as águas do Rio Novo, né? Aí está falando aqui dos portos, né? De Cachoeira, que são portos fluviais, né? Sendo este município inteiramente central, não é banhado por mar algum, e também não tem rios de longo curso, pelo que em todo ele se encontram ilhas e lagoas que mereçam ser mencionadas. São ilhas e lagoas, né, desses pequenos cursos de rio, né? Tem, entretanto, portos fluviais, pelos quais faz exportação dos seus produtos agrícolas e importa os gêneros de que precisa para o seu consumo, sendo eles os seguintes. Aí tem o Porto de Cachoeiro, de Itapemirim, na sede da vila de São Pedro do Cachoeiro, o mais importante pelo seu movimento comercial, e onde finda a navegação do rio Itapemirim, por propiciarem as primeiras cachoeiras daquela região. Então vou colocar aqui uma foto bonita aqui, né, para a gente se inspirar, né, o Cachoeiro de Itapemirim aí nos anos 1920, mais ou menos, né. Aí está dizendo aqui que este rio, gente, do Porto de Cachoeiro é navegável em uma extensão de 12 a 14 léguas, pouco mais, pouco menos, das quais apenas meia légua dentro do município.
Essa navegação é feita por pequenos barcos chamados pranchas, por canoas e pequenos vapores de uma companhia organizada a esforços da vontade tenaz do laborioso cidadão capitão Henrique Deslandes, que dá nome a uma importante rua hoje em Cachoeiro, e que são de propriedade exclusiva do cidadão português Simão Rodrigues Soares. Aí você vê que todo o comércio, serviço, navegação, tudo era feito de forma particular, tá? Não havia, eram homens empreendedores chamados capitalistas na época, né? Progressistas, gente que pegava o seu próprio dinheiro e investia em barco, pesca, navegação, tudo era feito por empreendedores privados, né? Esses vapores quase que só servem para transporte de malas e passageiros desde o porto da Barra do Itapemirim e vice-versa. Descia e subia, né? A Barra do Itapemirim já é no mar, né, gente? Recebendo seu proprietário uma subvenção de R$18 mil dos cofres geral e provincial anualmente por este serviço. Então ele recebia o subsídio também, né? Então vamos recapitular isso aí. Essa é a Barra do Itapemirim, gente, ó, numa foto de 1934, foto aérea, né? Então, o cara investia seu próprio dinheiro, mas ele recebia um subsídio governamental. Esse é o primeiro porto, o Porto de Cachoeiro, né? São Pedro do Cachoeiro. O segundo porto é o Porto da Limeira, na margem esquerda do rio Itabapuana e na sede da freguesia de São Pedro do Itabapuana, que durante muito tempo ali, até os anos 1920, foi um porto muito importante, uma cidade muito importante, muito rica, né? Frequentado por canoas e pranchas, por onde se faz a exportação da parte que vem do Vale do Itabapuana. Produtos, né? Hortifruti, granjeiros, carne verde, etc. Que descia até chegar em Cachoeiro e descer para a Barra do Itapemirim e ir para outros lugares, né? Até para o Rio de Janeiro. Aí tem o Porto da Prata, formado pelo rio Muqui do Sul. O nome do rio é Muqui do Sul. Muqui. 3 léguas acima de sua confluência com o rio Itabapuana, que eles dois se juntam, né, em determinado ponto, e é navegado pelas mesmas embarcações, que são pranchas, canoas, etc., pequenos vapores, e navegam para o segundo porto, que é o Porto da Limeira, que faz a exportação do que há no Vale do Muqui do Sul e de parte do Itabapuana para Cachoeiro e outros lugares. O quarto porto, do qual fala aqui o relatório do prefeito municipal na época, né, dessa comarca, é o Porto do Rio Novo, à margem direita do rio do mesmo nome, e onde principiam as cachoeiras do mesmo nome, do mesmo rio, né, Rio Novo. É pouco importante e por ele se faz a exportação do Vale do Muqui e de parte do Vale do Rio Novo. Aí tem o Muqui do Norte, né? Outro rio, é pouco importante também, porque tem pouca água, não é navegável, só quando há muita chuva é que você consegue navegá-lo por canoas. E as serras? Quais são as serras da comarca do Itapemirim, município de Cachoeiro de Itapemirim, em 1886, segundo esse relatório? Sendo este município muito montanhoso, diversos são os nomes das serras que nele se acham. A partir do norte, a famosa Serra do Espigão ou do Jucá, que dirige a sudoeste e nordeste e divide as águas do rio Manhuaçu e José Pedro das águas do Guandu, né? Então, o Espigão ou Jucá divide as águas do rio Manhuaçu e o Zé Pedro. O Zé Pedro, as águas do Guandu, e a Serra da Chibata e também a Serra do Campo, que dirigem-se para o oeste e para o oeste, separando as águas do rio José Pedro com os confluentes, que são o Guandu e seus outros tributários, né, o Santa Joana, com seus confluentes, e o Santa Maria e seus confluentes, outros pequenos rios, né, tributários, dos rios Pardo, Norte, Castelo, Jucu e seus respectivos confluentes. E também a outra serra, além da Serra do Espigão, a Serra do Apolinário, que dirige-se com tortuosidades a norte. Então você vê que a sudoeste é o Espigão ou Jucá, Serra do Espigão ou Serra do Jucá. A Serra do Campo fica a oeste, oeste para este, né? E a Serra do Apolinário é em direção norte, norte e sul,
dividindo as águas do Rio do Norte do Castelo, e também as serras dos Pilões, que dirigem-se para sudoeste-noroeste e dividem as águas do Rio Norte Esquerdo das do Rio Preto e seus confluentes. E também a Serra do Pombal, que se dirige ainda para sudoeste e noroeste e divide as águas do Rio Castelo das do Rio Itapemirim. Tem também a Serra de São Cristóvão, também conhecida como Serra do Centro, e a Serra do Castelo, onde se encontra o pico denominado Forno Grande, que dirige-se sul-norte, e também a Serra do Canudal, mais proeminente o pico do Itabira, e também a Serra de São Felipe, na direção norte-sul, e finalmente o Monte Mortão, da Serra dos Puris, com a direção sudoeste-nordeste, separando as águas dos rios Veado e Itabapuana, dos dois rios que são Alegre e Muqui do Sul, e também a Serra do Itabapuana, com direção sul-norte, e depois se ramifica essa serra para noroeste-nordeste, além de outras pequenas serras, que são as serras do Valentim, do Engano, Aparecida, Pontões dos Índios, Pontão de Santa Rita, Serra do Pico, Monte do Frade, Samambaia Grande, Jacutinga, Concórdia, Macacos, Serra dos 50, Serra dos Pontões do Muqui, que são 3 belos picos de pedra alcantilado, um deles com a figuração de uma língua de pedra, que a denominou o ex-presidente da província, doutor Laurindo Pita. Então, você vê, né, gente, quando a gente lê esses antigos relatos, né, como se tratava as distâncias por léguas ou braças, e como se tratava também as direções entre norte, noroeste, nordeste, sul-sudoeste, sul-sudeste, e a gente não se acostumou com esse tipo de nomenclatura, né? Infelizmente a gente perdeu essa nomenclatura que se usa muito nos Estados Unidos, no Canadá, né? Na Europa também se usa muito, e a gente aqui meio que se perdeu. Você não fala Avenida Beira-Mar Sul, Avenida Beira-Mar Norte, Rua tal Norte, Sudoeste, Oeste, não. A gente não entende mais, a gente não consegue conceber. Eu estou aqui, por exemplo, agora no edifício da Ames, bem de frente para o Porto de Vitória. Se eu pegar minha bússola aqui agora, quer ver? Eu vou aqui abrir a minha bússola, que está aqui no celular, ó. Aí eu venho aqui, abro a bússola. Opa, aqui. Aqui. Então vamos lá. Aí você tem que virar aqui, né? Então, para você ter uma ideia, eu estou agora no edifício da Ames, a Avenida Beira-Mar está aqui na minha frente, né? E por incrível que pareça, eu apontando aqui para frente, é o sul do Brasil. Aqui é o sul do Brasil, gente. Aqui é leste. Aqui, ó. Aqui é leste, que é para onde a gente aponta para, por exemplo, para a Praia de Camburi. Aqui, leste. Aqui é sul. Aqui, gente, é oeste. Eu estou apontando aqui, talvez, para o Mochuara, em Cariacica, mais ou menos aqui, oeste. E o norte, gente, está aqui, ó. O norte é aqui, ó. Então, a gente está de frente para a Avenida Beira-Mar, de frente para o Porto. Aqui do outro lado está o Pela Macaco, tá? A Vila Velha, aqui na minha frente. E aqui é sul. Sul. Se eu for reto aqui, eu vou sair lá no Rio Grande do Sul. Então, e aqui, à minha esquerda, tá a África. Se a gente for reto aqui, você vai sair na África. Então a gente meio que se perde, né? Com essas... infelizmente a gente perdeu essa capacidade que nós tínhamos de analisar as coisas desse jeito. Norte, sul, leste, oeste, né? Agora, os rios da comarca do Itapemirim, né? Este município é abundíssimo em aguadas. Tem diversos rios, ribeirões, córregos que, apesar de a parte deles que rega este município não ser navegável, à exceção dos rios Itabapuana, Itapemirim, Rio Novo, Muqui do Sul e Muqui do Norte, tem muito pequenas dimensões e prestam-se, entretanto, poderosamente como motores de mecanismos e fertilizadores das terras por onde passam, tornando-as ubérrimas
e de uma vegetação que muitas vezes surpreende o visitante. Então, você vê que além desses rios, Itabapuana, Itapemirim, Rio Novo, Muqui, Muqui do Norte, Muqui do Sul, os outros rios, córregos pequenos, eles não serviam para navegação, mas serviam para gerar energia, né? Para pequenas represas, para gerar as mós, para moer cana ou para moer mandioca, para fazer farinha, etc., né? Para fazer cachaça e tudo. Você podia fazer um grande moinho, né, de água e tudo, uma roda de água, e você conseguia energia. Não é elétrica, né? É energia motriz, não é energia elétrica, é energia mecânica. Então, nessa época ainda não havia isso aqui, muito menos aqui no interior do Espírito Santo, né, gente? Aí, seguindo aqui, é claro que esses pequenos rios, que eram tributários desses rios navegáveis, como o Itabapuana e o Itapemirim, eles serviam para, claro, para vegetação, né, para poder fazer plantações, etc. Seus nomes, portanto, de norte são José Pedro, Rio José Pedro, estranho o nome, né, que nasce na Serra da Chibata e toma a direção sul-norte e desemboca no Manhuaçu, no rio Manhuaçu, que tem a mesma direção e que, por sua vez, desemboca no Rio Doce. Veja que interessante, né? Os confluentes deste rio, que é considerado limite entre a província de Minas e a província do Espírito Santo, são Rio Capim, São Manuel, São Domingos, Santo Antônio, Rio Fama, Rio Antônio Lopes. É claro que esses nomes próprios, né, são pequenos rios ou tributários que passam por dentro de alguma fazenda de algum homem, algum fazendeiro poderoso, né? Rio Claro, esses confluentes que vão desaguar no Rio Doce, que vem lá do Manhuaçu, divisa com Minas. Nas cabeceiras, pelo lado esquerdo, ainda pertencendo à província, há o rio Sapão e o Jequitibá, o que judiciosamente diz o senador Cândido Mendes, de saudosa memória, em seu atlas deve servir de limite entre a província de Minas e a província do Espírito Santo. É o Pirapetinga. Aí o rio Guandu, que nasce na Serra do Engano, né, e toma direção sul para norte, desembocando no Rio Doce, 4,93 metros acima do Porto do Souza. São seus confluentes pela margem direita os ribeirões Costa, Santa Rita, Lagoa e Taquaral, e pela margem esquerda os ribeirões Francisco Nunes, Cobra, Peixe, Firme, Domingos, Infância e Ribeirão dos Botocudos, que são tributários do Guandu. O rio Jucu, que nasce na Serra do Batatal e toma direção este, pouco e sem importância são os seus confluentes que passam por este município. O rio Itapemirim, que forma-se nas junções do rio Pardo, que nasce na Serra da Chibata, com o norte direito, que nasce na Serra do Campo, recebendo estes dois, por sua vez, muitos tributários. Segue o Itapemirim na direção noroeste, sudoeste, recebendo o seu tributário pela margem direita, os rios norte e esquerdo, todos esses são tributários do Itapemirim, na Serra dos Pilões, e o rio Alegre, que nasce na mesma serra, pela margem esquerda, o rio Castelo, que nasce nas contravertentes do rio Jucu, que passa pelo aldeamento chamado Imperial Afonsinho, que recebe, por sua vez, muitos tributários e outros, como o Viçosa Grande, Vigosa Grande, Vigosa Pequeno, Pensamento, São João, Caxixe, Ribeirão do Meio, Fruteira, onde, né, foi criada a usina, né, e todos eles entram no rio Itapemirim. Nossa, é um trabalho bem feito, né, lá na fazenda Duas Barras. O rio Itapemirim é engrossado e continua seu curso seguindo sempre na mesma direção, passa pelo meio da vila de Cachoeiro de Itapemirim, dividindo-a no lado norte e no lado sul, pouco abaixo da mesma vila, entra no município vizinho de Itapemirim, na Barra, né, e deságua no Oceano Atlântico, como a gente está vendo aqui nessa fotografia aérea incrível de 1934. Ainda tem o rio Itabapuana, o rio Muqui do Norte, o rio Muqui do Sul, o Rio Novo, né?
O Itabapuana, chamado Rio Preto, nasce na Serra da Chibata, toma direção norte-sul, recebendo seus afluentes que são São João, Santa Marta, Veado e São Domingos. Muitos desses pequenos rios, gente, eles acabaram dando nomes a vilas e municípios nessa região, né? É interessante a gente ver. Ainda tem o Itabapuana junta-se ao rio São Romão, formando os dois o rio Itabapuana. Deixa eu ver. O Rio Preto e o Romão formam o Itabapuana, que depois de percorrer grande espaço, toma de Bom Jesus em direção leste, recebendo os tributários Juraíni, São Pedro e Moqui do Sul, entra no município de Itapemirim, servindo de limite com a província do Rio de Janeiro e lança-se ao Oceano Atlântico. Aí tem o Moqui do Norte, que nasce no Morro Santa Teresa, toma a direção oeste e desemboca no Itapemirim. E o rio Moqui do Sul, que nasce também na Serra do Itabapuana, no lugar denominado Fazenda de Santa Cruz, na base dos pontões de Moqui. E o Rio Novo, que nasce na Serra da Concórdia, toma direção norte-sul e depois entra pelo município vizinho, de leste a oeste, e por último sul-norte, unindo-se ao rio Iconha, formando o rio Piúma, que lança-se ao Oceano Atlântico. Então, como a província do Espírito Santo, o estado, né, do Espírito Santo é um estado muito curtinho, ele é comprido assim, mas ele é curto, né? E ele está muito ligado às Minas Gerais, em toda a sua extensão oeste, e ele recebe todos esses rios, ribeirões, córregos, tributários, etc., que vêm das Minas Gerais, descendo pelo rio Itapemirim até chegar na Barra do Itapemirim, ou se unindo com o Rio Doce, seguindo para norte, né? Aí está falando aqui da salubridade do município, inteiramente salubre, pois não há nele moléstias endêmicas nem epidêmicas, né? A não ser a epidemia de varíola, né, que graçou aqui em 1868, tem até uma pesquisa já feita sobre essa epidemia de varíola que eu fiz durante a epidemia do Covid aqui no Brasil. Eu aproveitei e dei uma pesquisada, né? O Espírito Santo já passou por alguma grande epidemia, aí tem essa epidemia de varíola, terrível, né? E eu vou fazer um vídeo depois dessa pesquisa que já está no Memória Capixaba no Facebook, né? Aparecem também febres intermitentes, remitentes, biliosas, hepatite crônica, bronquite, pneumonia, coqueluche, tudo isso na comarca de Itapemirim, tá, gente? Casos estes que aparecem nos lugares considerados mais salubres. Também dá-se o aparecimento de hipoemia intertropical. Muitas doenças também mudaram de nome, né? Ou tinham nomes mais científicos antes e depois tiveram nomes mais corriqueiros, né? E os minerais, jazidas de ouro, prata e ferro. Para explorá-las, alguns obtiveram concessões que infelizmente não foram aproveitadas. Porém, hoje estão inteiramente abandonadas essas minas e até mesmo desconhecidas. Então, eu acho que o pessoal aproveitou, indo para o oeste, aproveitou para seguir para Minas Gerais, porque todo mundo já sabia que lá, por conta lá do Tijuco Preto, por conta lá do Ouro Preto, era muito melhor seguir logo para a região das Minas Gerais, porque lá já havia ouro, né? Muito ouro. Então as minas, essas minas de prata, ouro e outros minerais aqui do Espírito Santo ficaram meio que abandonadas, né? No canal aqui, a gente já fez inclusive um vídeo, tem pesquisa também no Memória Capixaba no Facebook sobre essas explorações aqui nos anos 70, nos anos 70, que deu inclusive invasão de terra, polícia, tiroteio, morte, tudo. Essas minas que foram abertas aqui para ouro e prata lá nos anos 1920, 1930, né? Aí está falando das madeiras que são abundantes na região para construção, marcenaria, jacarandá, sucupira, óleo, vinhático, grapia, né? Sapucaia, araçá, Gonçalo Alves, essa árvore eu não conheço, né? Sebastião Arruda também não, pequiá, louro, ipê, tapinhoã, angico, araribá, angelim, funcho, canela, bicuíba, maçaranduba, peroba, canjerana, monjoleiro, cedro, caixota, etc, etc, etc. Você vê que
muitas dessas muitas dessas árvores, né, gente, a gente não tem a menor noção do que sejam, né, porque a gente não tem mais essa convivência com a coisa silvestre, né? Também os passarinhos, antigamente a gente via os pais, os avós da gente falando de passarinhos, aí contava que eu tinha passarinho, pegava um alçapão, pegava o passarinho tal, falava o nome dos passarinhos, o nome dos peixes. Meu pai sabia o nome de todos os peixes, gente, possíveis aqui da região. De aves também, passarinhos, a gente não sabe mais nada porque a gente perdeu completamente o contato com as coisas da natureza, né? É uma pena mesmo que isso tenha acontecido, né? Bom, seguindo aqui, falando ainda do município de Cachoeiro, né, de Itapemirim, da comarca, né? As frutas são goiaba, araçá, gabiroba, cajá, araticum, jabuticaba, sapucaia, maracujá, carambola, pitomba, tucum, jaracatiá, genipapo, joá, pitanga, grumichama, bacupari, perinha, etc. E muitas outras são cultivadas, né? Umas sim, outras não. São frutas também que nós perdemos o contato completamente, né? E os animais silvestres de Itapemirim? Antas, onças pretas, onças vermelhas, onças pintadas de várias espécies, muitos veados, porcos do mato de diversas espécies, capivara, paca, cotia, macacos diversos também, coatis, tá vendo? Coelho, preá, jabuti, gambá, tatu, irara, etc. E as aves são mutuns, jacutinga, jacupemba, jaçanã, araçá, arara, papagaio, jaburu, nhumbu, acauã, urumim, tucano, você veja, pavão, capoeira, araponga, pato, marreco, arapongas, etc, etc, etc. As cantoras, como sempre, são coleiro, roxinol, sabiá preto, sabiá sica, o tiê, gaturamo, pintacilgo, coleiro, sanhaço. Aí tinha muita abelha, uruçu, jati, formiga saúva, praga da lavoura, destrói muito as lavouras, também a tassirema. E os peixes da região são urutum, surubim, você vê, tinha surubim, hein, aqui no Rio, hein, Itapemirim, robalo, piabanha, piau, traíra, morobá, acará, cascudo, jundiá, piaba, etc. Aí as cobras venenosas, né? Dorminhoca, surucucu, de várias espécies, coral, surucutinga, jararacuçu, urutu, limpa-mato, minhoca, caninana, etc. Bom, o município de Itapemirim, gente, a vila de Cachoeiro de Itapemirim, tem uma data recente. A primeira casa construída foi em 1846, foi principalmente iniciada por pessoas ligadas ao comércio e à agricultura, vindas do Rio e de Minas. Essa é a história do Cachoeiro, tá? Por isso que existe essa história muito relacionada com o Rio de Janeiro, porque a maioria do pessoal que migrou para cá eram realmente pessoas da terra, fazendeiros do Rio e Minas, né? O primeiro comerciante estabeleceu-se foi o Dr. Cipriano da França Horta. O primeiro fazendeiro foi o capitão Pedro Dias do Prado, que constituiu para a imigração, contribuiu para a imigração de diversos parentes, amigos e tal. Quando ele veio, ele trouxe um monte de gente. A freguesia foi criada na lei provincial de 1856 com a denominação de São Pedro do Cachoeiro. E aí a história segue aqui, gente. Já estamos com quase 30 minutos de vídeo, né? Mas a matéria é incrível, gente. A topografia e a descrição da vila. A vila de São Pedro do Cachoeiro, que é a sede do município, está situada em ambas as margens do rio Itapemirim, dispondo de pouco terreno plano para arruagem, por estar cercado de morros, mais morros altos e baixos. As ruas principais são duas que margeiam o rio, as beira-rio, né? Nas quais há boas casas de comércio, isso em 1886, tá, pessoal? E também indústria. Indústria que ele fala é um sapateiro, né, um carpinteiro, né, uma indústria de móveis e tal. Não era nada de... Quando a gente fala em indústria, não é indústria do jeito que a gente imagina, não. De revolução industrial, não.
As outras são menos importantes e menos povoadas, outras ruas, né? Possui 2 capelas feitas às expensas de particulares, você vê, tá vendo? Governo não faz nada, quem faz são as pessoas. A capela do lado norte celebra a missa religiosa oficial e a igreja matriz, construída pelo cidadão Antônio Francisco Moreira, que a doou à província, já desabou em ruína. Este cidadão, Antônio Francisco Moreira, também construiu um pequeno cemitério, que com a expansão feita agora é o único da vila de Itapemirim, de Cachoeiro, e a capela do norte foi construída e é propriedade particular do cidadão Francisco de Souza Monteiro. Além disso, há agências de rendas provinciais, coletoria geral, agência de correio, 2 escolas primárias de ambos os sexos, também casas particulares de ensino, né? Tem também a Câmara Municipal e Cadeia, que era muito comum, a Câmara Municipal ficava junto com a cadeia. Aí tem farmácia, 2 bem equipadas, laboratório. Naquela época, o laboratório para fazer farmacêuticos, gente, era ali junto da farmácia, tá? O farmacêutico era um químico, um alquimista, ele que misturava as coisas e fazia os remédios de manipulação, né? Boticário chamado, né? Tem também uma biblioteca pública mantida por particulares com a denominação de Grêmio Bibliotecário Cachoeirense, fundado em 1883 com mais de 2.000 volumes, todos oferecidos por sócio particular. Mantém aulas noturnas de leitura, olha que bacana. Escrituração mercantil, ó, e música. Era uma espécie de curso de contabilidade, né? E música também frequentadas por menores e adultos livres e escravos. Olha que bacana. Nessa época ainda não havia a Lei Áurea, tá, pessoal? Em 1880 estava quase, né? Mas não havia ainda. Na Biblioteca de Cachoeiro também há um pequeno museu zoológico com uma bela coleção de minerais, fibras têxteis e também uma coleção de numismática, né? De moedas e notas antigas e tal. Flâmulas, etc. Bom, a vila é o ponto inicial de uma estrada de ferro itapemirinense, com a bitola de 1 metro, e se dirige à freguesia de Alegre, margeando sempre o rio Itapemirim, com um ramal para a Barra do Ribeirão de São João, no Castelo, margeando sempre o rio Castelo. A extensão é de 82 quilômetros, essa via férrea, né? Também existe dentro dos limites da vila, sobre o rio Itapemirim, uma bonita ponte de pedra e ferro de 134 metros de extensão, mandada construir pela municipalidade e que custou 50 contos de réis. Então Itapemirim, gente, nessa época ali, meados do século XIX, tinha 18.000 habitantes, 11.000 livres e 7.000 escravos, sem contar com uma pequena tribo de botocudos, né, índios mesmo, que habitava naquela época entre o rio Guandu, o Manhuaçu e o Rio Doce. A população, porém, eleva-se hoje a mais de 28.000 almas, sendo 20.000 almas livres e 8.000 cativos, né? Então a agricultura do município de Cachoeiro, gente, muito bem relacionado, né? Esses atributos aqui da província, né, do Espírito Santo, da comarca de Cachoeiro, explicando muito detalhadamente, né? A agricultura era café, cana-de-açúcar, mandioca, tabaco, milho, feijão, batata, inhame e abóbora. Cultiva-se também abacate, laranja-lima, banana, pêssego, olha que interessante, pinha, abacaxi, figo, romã, jaca, limão doce, melão, melancia, fruta do conde, mamão, uvas, etc. Até uva, hein? Olha que legal. E a criação é o gado suíno, cavalar, bovino, lanígero, caprino e cada fazendeiro toma conta do seu rebanho, né? E muito dele vai para o comércio, consumo próprio e comércio. Também aves domésticas, né? Pato, marreco, galinha, etc. A pesca, em geral, é feita em muito pequena escala. Aí tem as lojas as pequenas indústrias de açúcar, açúcar refinado, aguardente da cana, né? Fumo, muito fumo também, né? Farinha de mandioca e farinha de milho, tijolo, telha, olaria, né, para fazer tijolo de barro e tal, cal de pedra e alguns tecidos de algodão em poucas fazendas. Fabricava-se muito pouco tecido de algodão. O comércio é açúcar, café, fumo e aguardente que o município exporta, né, para outros lugares do Brasil. Quando se fala em exportação aqui, é exportação aqui dentro do Brasil mesmo, para Rio, São Paulo, Minas, Bahia.
São Paulo não, Rio, Minas e Bahia. E Vitória, claro, né, que é a capital que recebia também esse comércio, né? O município exporta anualmente pelos seus portos e pela estrada de ferro Carangola de 500 a 600 mil arrobas de café. A importância a importação é mais variada e consiste em plano nacional, todos os tecidos de fábricas estrangeiras, ferragens, vidros, louças, calçados, mecanismos para diversos místeres e produtos químicos farmacêuticos, né? Era o que eles importavam, né? O que Cachoeira importava é tudo isso que eu falei aí: calçado, louça, vidro, ferragem, produto químico, produto farmacêutico, máquinas, né? Eles exportavam esses cafés, né? E importavam essas commodities, digamos assim, né? Aí, gente, olha, tem muita coisa ainda para ler aqui. Eu vou deixar para vocês aqui a leitura desse texto, que é muito grande. A gente já está com quase 40 minutos aqui. Eu adoro ficar lendo isso aqui, né? Se deixar, gente. É claro que também existem muitas incongruências, né? De vez em quando a gente encontra um seguidor comentando alguma coisa. Tem um erro aí, sim, porque eu estou fazendo transcrição e fazendo a leitura diretamente de um texto original, né? Diretamente de uma fonte primária, alguém que pegou ali no município na época, né, e escreveu diretamente para uma autoridade na Biblioteca Nacional e entregou esse relatório. Então, de lá para cá, é claro que muita coisa foi mudando, tem também muito erro ali de grafia, né? Então, como eu prefiro muito mais ler uma fonte primária do que ler um livro tratando dos mesmos assuntos, eu prefiro até ler um erro que esteja no texto original do que ler isso em um outro livro fazendo essa transcrição, apurando essas informações de outro jeito, né? Por isso que de vez em quando a gente lê os jornais, e no jornal é claro que naquela crônica diária ali você encontra muitos erros também, né? Então eu peço desculpas por isso aí, mas eu vou continuar fazendo dessa forma, né? Então, para fechar aqui, as distâncias de Cachoeiro, né? Distância até Vitória, capital, cerca de 28 léguas antigas, ou 134 quilômetros hoje. Então, até, tá vendo? Havia nesse período aí, final do século XIX, já uma mudança dessa tabela de medidas para quilômetro, né? Para outras tabelas de medida, né? A vila de Cachoeira até a vila da Barra do Itapemirim, 7 léguas e um quarto, ou 47 quilômetros. Aí dá para fazer mais ou menos uma ideia de quanto era uma légua, né? Daquela légua antiga. De Itapemirim, de Cachoeira até Benevente, 14 léguas, 92 quilômetros. Até Viana, 158 quilômetros. Até o Rio Pardo, 118 quilômetros. Até Alegre, 66 quilômetros. Até o Veado, 99 quilômetros. Até o Calçado, 106 quilômetros, até a freguesia do Aldeamento, esse eu não sei onde fica, 66 quilômetros, até São Pedro do Itabapuana, 79 quilômetros. Então, o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, em 1886, era o senhor Diniz Goulart, e foi conferido pelo Corte Real. Corte Real, da família Corte Real, né? Inclusive famosa família, né, que inclusive foi ministro e tudo, né, que era uma família importante de Cachoeiro, que inclusive fez parte do governo de Dom Pedro II, né. Então, gente, está aí para vocês. Essa é a Barra do Rio Itapemirim, né. O Carlos Imperial é dessa família, né. Aí está a Barra do Itapemirim, aí está o rio Itapemirim desaguando no oceano, né, lá na Barra do Itapemirim, nessa foto de 1934. E toda essa pesquisa está aqui no Memória Capixaba e também, claro, na Biblioteca Nacional, onde você pode ficar lendo aí eternamente esses relatórios, são incríveis. É um relatório que foi demandado pelos anais da Biblioteca Nacional para fazer um mapeamento de todas as províncias, comarcas e vilas do Brasil em meados do século XIX. Então, pessoal, muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá e a gente volta com mais vídeos aqui no canal. Valeu, obrigado.
E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.